Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Kardec, no número de novembro de 1866, prossegue apreciando a questão da mediunidade de cura. Diz que a multiplicidade dos fatos forçosamente conduzirá ao estudo da causa natural e daí à distinção das ideias supersticiosas de feitiçaria, de poder oculto, dos amuletos, etc. Se considerar o efeito produzido nos arredores do campo de Chalons por um só indivíduo, a multidão de pessoas sofredoras vindas de quilômetros em torno, pode julgar-se o que isto seria se 10, 20, 100 indivíduos aparecessem nas mesmas condições, quer na França, quer em países estrangeiros. Se dissesses a esses doentes que são um joguete de uma ilusão, eles responderiam mostrando a perna restaurada, que são vítimas de charlatões, dirão que nada negaram, que não lhes venderam nenhuma droga, que abusaram de sua confiança, dirão que nada lhes prometeram. A mediunidade escapa completamente à lei sobre o exercício legal da medicina, desde que não se prescreva qualquer tratamento. Com que penalidade poderiam ferir aquele que cura só por influência, secundado pela prece, que ademais nada pede como preço de seus serviços? Ora, a prece não é uma substância farmacêutica. É, em vossa opinião, uma tolice? Seja. Mas se a cura está no fim dessa tolice, que direi vós? Uma tolice que cura vale bem o remédio que não cura. Dependendo a mediunidade curadora de uma disposição orgânica, muitas pessoas a possuem, ao menos em germe, que fica em estado latente por falta de exercício e de desenvolvimento. Os que desejam possuí-la a pedissem com fervor e perseverança pela prece, com um objetivo exclusivamente humanitário, é provável que desse concurso sairiam mais de um verdadeiro médium curador. Não é de admirar ver pessoas que a princípio dela não parecem dignas e são favorecidas com esse dom precioso. É que a assistência dos bons espíritos é conquistada a todo mundo, para todos abrir a via do bem. Mas cessa se não souber de tornar-se digno dela melhorando-se. Dá-se aqui como todos os dons da fortuna, que nem sempre vêm ao mais merecedor. É então uma prova pelo uso que faz. Felizes os que dela saem vitoriosos. Pela natureza de seus efeitos, a mediunidade curadora exige imperiosamente o concurso de espíritos depurados, que não poderiam ser substituídos por espíritos inferiores. Pela obra se conhece o operário. Há, pois, o médium curador a necessidade absoluta de se conciliar o concurso dos espíritos superiores, se quiserem conservar e desenvolver sua faculdade, senão, em vez de crescer, ele declina e desaparece pelo afastamento dos bons espíritos. A primeira condição para isso é trabalhar em sua depuração, a fim de não alterar os fluidos salutares que está encarregado de transmitir. Esta condição não poderia ser executada sem o mais completo desinteresse material e moral. O primeiro é o mais fácil, o segundo é o mais raro, porque o orgulho e o egoísmo são os sentimentos mais difíceis de extirpar e porque várias causas contribuem para os superexcitar nos médiuns. Desde que em um deles se revela com faculdades transcendentes, falamos aqui dos médiuns em geral, escreventes, videntes e outros, é procurado adulado e mais de um sucumbe a essa tentação da vaidade. Em breve, esquecendo que sem os espíritos nada seria, considera-se como indispensável e único intérprete da verdade. Deprime os outros médiuns e se julga acima dos conselhos. Quantos temos visto de todos os gêneros cair triste e deploravelmente no terreno escorregadio do orgulho e da vaidade. Eis um exemplo disto, há uns 6 meses, assinalado por um dos nossos correspondentes. Num departamento do Sul, um médium que se havia revelado curador tinha operado várias curas notáveis e sobre ele repousavam grandes esperanças. Sua faculdade apresentava particularidades que deram num grupo a ideia de fazer um estudo a respeito.
Eis a resposta que obtiveram dos espíritos e que nos foi transmitida na ocasião. Ela pode servir da instrução a todos. X. Realmente possui a faculdade de médium curador notavelmente desenvolvida. É um excelente rapaz, cheio de boas intenções, mas que um orgulho desmesurado e uma visão extremamente curta dos homens e das coisas farão periclitar prontamente. Seu poder fluídico, que é considerável, bem utilizado e ajudado pela influência moral, poderá produzir excelentes resultados. Ele acredita em seu poder fluídico, que é real, mas cuja ação não é persistente, porque não é corroborada pela influência moral. Quando consegue êxito, fica mais satisfeito por ser notado do que por ter curado. E, contudo, é sinceramente desinteressado, pois coraria se recebesse a menor remuneração. Posto que não seja rico, jamais pensou em fazer disso um recurso. O que deseja é fazer falar de si. Falta-lhe também a afabilidade de coração que atrai. Os que vêm a ele são chocados por suas maneiras que não fazem nascer simpatia, do que resulta uma falta de harmonia que prejudica a assimilação dos fluidos. Longe de acalmar e apaziguar as más paixões, ele as excita, julgando fazer o que é necessário para as destruir, a isto faltando-lhe raciocínio. É um instrumento desafinado, por vezes dá sons harmoniosos e bons, mas o conjunto só pode ser mau ou pelo menos menos improdutivo. Não é tão útil à causa quanto o poderia ser, porque, por seu caráter, faz apreciar muito mal os resultados. É desses que pregam com violência uma doutrina de doçura e paz. Estou persuadido que perderá seu poder curador, a menos que fizesse uma volta séria sobre si mesmo, que seria, infelizmente, não o creio capaz. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.